Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ficai atento. Vamos ficar atentos, porque Jesus está arrebatando a tua igreja a qualquer hora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus vem buscar seu povo. Você já fez um concerto com Deus? Você já está preparado? Como está a nossa vida diante de Deus? E você já fez uma aliança com Deus? Já abandonou o mundo e o pecado? Você já está preparando para batizar, para descer as águas batismais, para arrependimento de pecado? Quando nós somos crianças, nós não temos pecado. Uma criança não sabe para que está batizando. Aceite a palavra de Deus enquanto Ele está te dando oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Eu, Nivaldo Pereira, cumprimento a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã, os irmãos, com a paz do Senhor. Eu vou deixar para nós meditar, para você meditar, principalmente você que ainda não fez uma aliança com Deus, não fez um concerto com o Senhor. Faça uma aliança com Deus enquanto Deus está te dando oportunidade, porque a porta da graça pode fechar a qualquer momento. Como está a nossa vida com Deus? Aqui fala sobre o batismo ali em Marcos 16, verso 16. Depois você pega uma Bíblia e medita. Você que ainda não é um cristão, não é um crente, não serve a Deus, medita nesse versículo, nesse capítulo. Marcos 16, capítulo 16 e verso 16. Que fala sobre o batismo e também sobre o perdão, Mateus capítulo 6 e o verso 14, que fala sobre o perdão. Você que ainda não aceitou Jesus, ainda não fez uma aliança com Deus, passe a servir o Senhor enquanto Deus está te dando oportunidade. Batiza para arrependimento de pecado e seja um participante do corpo e do sangue de Cristo. E Mateus capítulo 6 e o verso 14 fala sobre o perdão. Você que ainda não perdoou aquela pessoa, que você sempre teve tanta mágoa dele ou dela, peça a Deus força para perdoar. Porque se você não perdoar aquela vida, Deus também não vai perdoar os teus pecados. Aí você fala assim, mas aquela vida me magoou demais. Não tem como. Deus te capacita. Busque a presença do Senhor e Deus te capacita. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, irmãos. Você que está nos ouvindo, abre a sua Bíblia, nos assistindo, melhor dizendo. Abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Aqui no cabeçalho está falando que a vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. E hoje nós vemos aí a manifestação do anticristo em tudo. As máscaras, a vacina que está vindo aí. E quantas pessoas que lê a palavra de Deus está torcendo a palavra de Deus, desmanchando o que Deus escreveu e colocando outra palavra no lugar. Esses dias mesmo eu ouvi uma pessoa pregando, falando que o divórcio não é pecado. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 fala sobre o divórcio.
Lê em Marcos capítulo 10. O divórcio é pecado, sim. E essa pessoa estava falando que Deus odeia o divórcio, mas que o divorciar não é pecado. Como que Deus odeia o divórcio e divorciar não é pecado? Mas o que eu quero falar mesmo com você nesse instante é sobre Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, né? A vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Então isso aí é a manifestação do anticristo. A pessoa lê uma coisa e fala outra, torcendo a palavra de Deus. Esses dias também eu vi um irmão, não sei se foi simplicidade dele, ele falou que Jesus não morreu, tipo como se aquilo ali fosse uma simbologia. Nós não podemos aceitar as pessoas falar certas coisas que não estão na Bíblia. Jesus morreu sim. Deus enviou seu único filho e ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Em João 3,16 e vários versículos. Então não vamos aceitar o anticristo falar na nossa vida. Não vamos aceitar as palavras do anticristo, porque muitas vezes o espírito do anticristo usa as pessoas sem elas perceberem. E aqui fala, ora irmãos, Tessalonicenses, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Vamos orar para nós continuar firme com a nossa reunião com o Senhor, com a nossa vida no altar de Deus. E o versículo 2 do capítulo 2 ainda fala: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Então a palavra de Deus está falando para nós não mover com facilidade do nosso coração aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Aquilo que o Espírito Santo te ensinou ontem, antes de ontem, ou hoje, ou há 40 anos atrás. Não deixe que o inimigo venha tirar do seu coração. Não deixe que o inimigo venha tirar da sua mente aquilo que Deus tem colocado. Não deixe que o espírito de anticristo, que o espírito de falso profeta venha tirar as maravilhas que Deus tem colocado na tua vida, no teu coração. Vamos fazer aliança com o Senhor. Todos os ministros, todos os pastores, todos os membros do corpo e do sangue de Cristo, todas as pessoas que ainda não fez uma aliança com Deus, que ainda não é um crente, um cristão. Esse é o momento. Humilhe enquanto Deus está te dando oportunidade. Vamos humilhar para o Senhor enquanto Deus está nos dando oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui no versículo 1 Timóteo 2 e o versículo 9. Os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, e não com tranças, ou com ouro, ou com pérola. Então aqui a palavra de Deus, depois você medita, aqui a palavra de Deus está falando em Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 9, sobre o pudor, sobre a modéstia. Aqui a palavra de Deus está falando sobre a santidade. E esses dias Deus me deu uma revelação, uma visão. Uma revelação, uma visão. Eu entrando dentro da igreja. E dentro daquela igreja não estavam os servos e as servas de Deus. Estava ali um povo, muitos homens, muitas mulheres, nus. Os homens estavam de camisa cavada, camiseta cavada.
e bermuda. E tinha homens também sem camisa. E mulheres de frente única, com seus braços aqui tudo de fora. Com seu corpo quase que tudo de fora. Fazendo caligrafia. Então, Deus está querendo o quê? Pudor. Deus está querendo santidade, modéstia, né? Pudor, modéstia. Pudor, modéstia vem do quê? Não vem de santificação? E por que Deus me deu essa revelação, essa visão? A igreja do Senhor, cheia de pessoas ímpias, nuas, é porque as igrejas estão aceitando o pecado. As igrejas estão aceitando tudo que não agrada ao Senhor. As irmãs estão se maquiando para ir para o culto. As irmãs estão usando roupas muito curtas, joelhos tudo de fora. Você usa uma saia curta hoje com o joelho de fora, daqui um pouco você compra uma mais curta ainda. E como que nós vamos ter o brilho do Espírito Santo desta maneira? E cadê os pastores, os ministros? Por que vocês não estão pregando a santidade? Eu também preciso desta mensagem. Esta mensagem não fala só com vocês, fala comigo também. Essa mensagem não fala só com A e B, mas fala comigo também. Então, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando forte em nossas vidas, em nossos corações. Vamos nos revestir do poder de Deus. Vamos nos revestir, obedecendo a palavra do Senhor, sujeitando a Deus e resistindo ao inimigo. Vamos a preparar para encontrar com Jesus. Deus abençoa cada irmão, cada irmã. Deus abençoa a igreja do Senhor. Ore a meu favor, porque eu também preciso me santificar mais e mais. Deus abençoa, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus está nos alertando. Vamos dar ouvido. Vamos dar ouvido à voz do Senhor. Deus abençoe.